Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e mais um vídeo aqui do meu canal. E eu acho que vocês devem estar se perguntando que o meu fundo hoje está diferente. E eu coloquei essa imagem para vocês, essa tela, essa pintura, porque ela foi muito importante, ou melhor, o acontecimento histórico que essa pintura retrata foi muito importante para os rumos da história política de Portugal lá no século XVI. Essa pintura aqui atrás, ela retrata a Batalha de Alcácer Quibir. Como eu falei, mudou a história política de Portugal. E vocês vão ver por que ela foi tão importante e tão decisiva. Então, fique de olho na nossa aula de hoje. O tema é União Ibérica. Antes de falar em si do que foi a União Ibérica, nós precisamos entender como essa união das duas coroas, ela se processou, ela se constituiu. Eu sempre reforço para vocês a importância de se compreender os processos históricos e não somente os fatos e acontecimentos em si, ok? Então nós vamos começar pelo primeiro slide, onde eu mostro a vocês todo o processo de subida ao trono do Sebastião I de Portugal, para que a gente consiga entender depois tudo o que aconteceu, ok? Então vamos ao slide. Então nós temos aí, com a morte de Dom João III em 1557, subiu ao trono seu neto, o menino Dom Sebastião. Então, como o rei Dom João III não tinha mais herdeiros, filhos, descendentes diretos, porque o seu filho havia morrido, então o neto dele, que era um menino, uma criança, assumiria o trono. Só que aí, como ele não tinha ainda maioridade, não tinha atingido a maioridade, o que acontece? Uma regência foi instituída para que Portugal não ficasse sem governantes. E aí quem assumiu foi sua avó, Dona Catarina, viúva do rei Dom João III, e seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique, ele assumiu o governo duas vezes, assumiu pela primeira vez durante essa regência, ou seja, antes da maioridade do Dom Sebastião, e assumiu depois, como nós vamos ver lá na frente, certo? Então, por conta de sua pouca idade, ainda estava na infância, o Sebastião não pôde assumir naquele momento. Então, só depois da sua maioridade, atingida em 1568, ele começa a reinar em Portugal. É importante ressaltar também que o Dom Sebastião ele governou Portugal durante 10 anos até se envolver na Batalha de Alcácer Quibir. Mas eu vou chegar lá nesse ponto daqui a pouco. Antes eu queria dizer que o Sebastião optou por ser um celibatário, ou seja, ele não quis se casar naquele momento, e ele era o unigênito da dinastia. Então ele era um jovem, um cavaleiro-rei, e decide, em 1576, empreender, organizar uma cruzada contra os mouros. Ressalte-se que os mouros eram os muçulmanos, esse era um termo utilizado para chamar os muçulmanos. Então ele organiza essa expedição, e vale ressaltar que o Filipe II da Espanha, que tinha parentesco com a sua família, ele mantinha contato com o Dom Sebastião e até tentou convencê-lo a não ir. O cardeal Dom Henrique, que havia sido rei antes do Dom Sebastião, também tentou convencê-lo a não ir à África. E o Dom Sebastião, ele era jovem, tinha esse espírito aventureiro, militar, guerreiro, e ele buscava retomar justamente o reinado de Dom João III, retomar aquelas grandes conquistas, e retrocedendo ainda mais, retomar as conquistas no continente africano, como a tomada de Ceuta, que foi muito importante lá, quando vocês viram o conteúdo de expansão marítima portuguesa. Então, o Dom Sebastião, ele decide organizar essa cruzada. Pessoas, membros da aristocracia portuguesa, de várias famílias importantes de Portugal, estavam junto com ele nessa expedição, e eles foram até o Marrocos. E a batalha decisiva, como eu falei para vocês, foi justamente a batalha de Alcácer Quibir, como vocês podem ver aí no slide. Essa batalha, que foi decisiva, ela aconteceu em 4 de agosto de 1578. E essa batalha, como eu falei, ela foi decisiva para os rumos da história política de Portugal no século XVI. Então, o Dom Sebastião, como tem no slide, ele se aliou a um sultão local, ou seja, um governante lá do Marrocos, que lutava contra o exército marroquino, né? Ou seja, ele se aproveitou dessas questões locais, familiares, e estava lutando contra esses mouros. Para os portugueses, essa era uma guerra santa, ou seja, uma guerra do cristianismo contra os muçulmanos, para que estes perdessem espaço. Então, você veja aí o sentido cruzadístico, lembrando lá do período medieval,
dessas expedições do governo português. Então, as tropas do Dom Sebastião foram aniquiladas nesse ano, em 1578, e pairou no ar um sentimento de orfandade coletiva, porque Dom Sebastião acabou falecendo. Não só ele, mas como outros nobres e aristocratas. Então, os portugueses eles se sentiram meio órfãos do seu jovem, do seu cavaleiro rei, Dom Sebastião. Então, pessoal, como tem no slide, vocês podem ver que aconteceu um drama político, ou seja, a questão da sucessão política virou um problema para o reino português, porque quem ficaria no lugar do rei morto, do Dom Sebastião, já que ele não tinha descendentes diretos? Então, quem seria? Foi organizada aí uma lista de pretendentes, de pessoas que poderiam assumir esse trono, e nessa lista você tem o Dom Antônio, você tem a Dona Catarina e o Felipe II da Espanha. Você tem aí esses três parentes, né, que poderiam assumir o cargo. No entanto, o poder passou para as mãos, como vocês podem ver aí no slide, por falta de descendentes diretos do rei, a coroa voltou às mãos do cardeal, o Dom Henrique. No entanto, o Dom Henrique, o tio cardeal, tio avô do Dom Sebastião falecido, ele já estava muito velho, e a Câmara de Lisboa até insistiu para que ele casasse, ou seja, largasse o celibato inerente à profissão, padre, mas ele não aceitou, já estava muito velho, e então ele governa sem casamento. Felipe II, por ser neto do rei, do Dom Manuel Venturoso. Lembre que na época do seu governo nós tivemos as expedições marítimas e Portugal foi pioneiro nesse quesito, nesse aspecto, seguido da Espanha. O Felipe II ele lançou a sua candidatura para o trono português. E por causa da pressão toda do Felipe II, que alegou que se os portugueses não aceitassem por bem a sua candidatura ao trono português, eles aceitariam por mal, porque o Felipe II iria utilizar de violência para atingir tal objetivo. O cardeal Dom Henrique, então, manifestou-se favorável à sua subida ao trono. No entanto, um fato inesperado aconteceu, porque em 31 de janeiro de 1580, o cardeal Dom Henrique morreu. Ele já estava muito velho, e pela ordem natural das coisas, ele acabou falecendo, e aí outro problema aconteceu. Quem deveria assumir o trono português mais uma vez? Então formou-se, como vocês podem ver aí no slide, uma regência de 5 membros, mas 3 desses membros eram favoráveis ao Felipe II. Então o que acontece? Para legitimar e tomar posse desse território de Portugal, Felipe II decide colocar as suas tropas para trabalhar, invadir Portugal pelo Alentejo. Então, o Felipe II invade Portugal com as suas tropas e se aposta do trono lusitano, e aí ele se transforma no rei das duas coroas, da coroa espanhola. Ele era Felipe II da Espanha e Felipe I de Portugal. Então, com essa investida do Felipe II, nós temos a início o período conhecido como União Ibérica. Fique de olho porque esse nome Península Ibérica, ele remete à localização geográfica desses dois países, a Península Ibérica, na Europa. Então, foi a união das duas coroas, como vocês podem ver aí no slide, da coroa portuguesa e da coroa espanhola. Na prática, essa união não alterou muita coisa nas colônias portuguesas. No Brasil, não alterou muita coisa. Os brasileiros ficaram sabendo da aclamação do novo rei, do Felipe II, mas nada mudou, né, de maneira muito substancial naquele momento. A coisa ficou mais tranquila porque o Felipe II prometeu manter a autonomia de Portugal e das suas colônias, então a mudança ela, ficou mais ou menos restrita à questão de quem manda. Quem manda agora é a coroa portuguesa junto com a espanhola, ou seja, é o governo da União Ibérica. Então, a metrópole que exercia o controle comercial e o controle administrativo mudou naquele momento, né? O Brasil sofreu, como vocês podem ver mais lá na frente, efeitos negativos dessa União Ibérica. Nós vamos estudar mais na frente as invasões holandesas ao Nordeste brasileiro e vocês vão ver quais as consequências dessa União Ibérica para o Brasil. Então, os conflitos militares que o Felipe II tinha na Europa, nutria, eles vão reverberar
aqui no Brasil também. Para encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar do mito sebastianista. Pois é, gente, como eu falei, infelizmente o rei morreu muito jovem e deixou Portugal numa situação de crise, um país sem esperanças, um país arrasado. Então, como vocês podem ver no slide, o mito sebastianista sustenta a esperança messiânica, ou seja, o retorno desse Messias, desse salvador da pátria, e a crença nacional no regresso de Dom Sebastião. Então ele voltaria para Portugal, ressuscitaria, ou seja, teria ficado lá preso, nas mãos dos mouros, depois ele voltaria e livraria Portugal de todo o sofrimento e miséria pelo qual o país estava passando. Então, esse mito do Dom Sebastião, ele começou a ser construído em Portugal na segunda metade do século XVI, justamente por causa do resultado da Batalha de Alcácer Quibir, na África, no Marrocos. Ele acabou morrendo, e esse mito está muito relacionado justamente à situação política vigente no país, à situação social também. Então, eles acreditavam nesse retorno, nessa ressurreição do rei que havia desaparecido há muito tempo. Inclusive, o mito sebastianista ele reverberou aqui no Brasil, mas muito tempo depois, lá no século XIX, mais especificamente no final do século XIX, durante a campanha de Canudos, ou seja, tem uma relação aí entre o Antônio Conselheiro e o caso do sebastianismo. Então, esses movimentos messiânicos do final do século XIX também têm relação, também receberam influência desse movimento aí, desse mito do sebastianismo lá de Portugal. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo através das redes sociais, do meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui em cima para vocês. Mandem mensagem no grupo lá do WhatsApp da turma. Podem comentar aqui nesse vídeo também. E estou aberta, estou à disposição para receber as dúvidas de vocês, certo? E caso você não seja inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade, ative o sininho das notificações e assim você ficará por dentro de todos os vídeos e todas as aulas que eu postarei aqui. Muito obrigada, até a próxima aula e tchau, tchau!